Nesse vídeo aqui eu vou analisar a carteira de um inscrito que está cometendo dois erros muito graves na sua carteira de ações e que, além disso, na forma com que ele investe como um todo, ele comete um terceiro erro, que é um erro extremamente comum, que quase todo investidor, eu arrisco a dizer, já cometeu ou está cometendo hoje. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Acho que é o vídeo mais legal que eu já fiz aqui dessa série de análise de carteira. E se você caiu de paraquedas por aqui e está se perguntando quem é esse cara para fazer uma análise, um comentário sobre a carteira, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos, sou fundador do Clube do Valor, uma empresa de gestão e consultoria de investimentos que atua já há mais de 8 anos gerenciando carteiras de clientes e hoje conta com mais de 2 bilhões de reais sob nossos cuidados. Então presta muita atenção naquilo que está por vir e eu quero começar aqui com o primeiro erro, que é o fato de que esse cara aqui está amplamente concentrado, tá? Peguei aqui o relatório que a gente fez para ele na nossa sessão de análise e diagnóstico de carteira. Essa aqui é uma sessão gratuita que a gente abre vagas de tempos em tempos aqui para nossa audiência. E aí você pode ver que esse cara aqui tem quase 2 milhões de reais, né? 1.983.000 reais. Ele está concentrado em ações brasileiras. Tem 1,5 milhão de reais em ações brasileiras, com peso bem menor do que esse, tipo 11% disso, em ações norte-americanas. Agora, por que investir tanto assim em ações brasileiras é um erro, tá? Tem um conceito de risco chamado de drawdown, ou maior queda. Esse gráfico aqui que está aberto na minha tela agora, ele ilustra o que é o drawdown. É um gráfico em que no eixo X o ponto máximo é 0, que é quando o Ibovespa está na máxima histórica, quando a carteira está na máxima histórica, e ele vai de 0 para baixo, mostrando as quedas acumuladas ao passar do tempo. Você pode ver aqui que o Ibovespa ele já caiu algumas vezes, perto de 60% ao longo da sua história, queda mais recente aqui, né, no auge da pandemia do coronavírus, e que em grande parte do tempo ele está caindo aí mais de 20%. E não me leva a mal, investir em ações é muito bom, aumenta o seu potencial de retorno no longo prazo, mas uma carteira com tanto peso em ações torna uma carteira com um drawdown muito grande. E mesmo que você pense, poxa, mas Ramiro, e se for um investidor extremamente arrojado, que esteja disposto a correr mais risco para ter um maior potencial de retorno? Eu te respondo que existe uma forma de você continuar sendo arrojado, continuar com uma carteira com peso grande ou até 100% em ações e reduzir o drawdown potencial da carteira. Eu vou te mostrar isso aqui na prática. Aqui eu estou simulando de janeiro de 2004 a março de 2024 uma carteira 100% em ações brasileiras, tá? Essa carteira aqui teria rendido tipo 5% ao ano acima da inflação, porém teria tido uma maior queda de 49,74%. Quer dizer, numa crise, do mês em que essa carteira bateu a máxima até o mês em que ela bateu a mínima, ela teria caído 50%. No caso aqui desse investidor que tem 2 milhões, ele perderia 1 milhão de reais numa grande crise. Agora, tá? Se eu diversificar essa carteira em 50% ações brasileiras e 50% ações norte-americanas, pode ver que esse maior drawdown cai para 35%. É uma diferença muito grande, uma carteira com muito menos risco e continua extremamente arrojada. Então a solução aqui é esse cara diversificar melhor, mesmo que ele seja um cara extremamente arrojado. Eu sei que sempre que eu falo para as pessoas diversificarem ações brasileiras e norte-americanas, de preferência o mesmo peso em cada classe, tem algum hater que aparece aqui me acusando de alguma coisa absurda por vez. O último foi esse cara aqui que falou que eu era tendencioso por falar que investir só no Brasil é um erro. Então eu queria mostrar esses gráficos. Primeiro, né, o IBRX em azul e o S&P 500 em real aqui na linha vermelha, que mostram o investimento em ações brasileiras e ações norte-americanas por conta própria. E depois quero te mostrar esse gráfico de uma carteira meio a meio, que agora é a nova linha azul, uma carteira com menos risco e maior potencial de retorno. Eu não estou sendo tendencioso aqui, na verdade, eu estou mostrando apenas fatos. Fatos explicados, inclusive, por Markowitz. Se a gente olhar aqui a matriz de correlação entre diferentes classes de ativos, você vai ver que o S&P 500 em real tem uma correlação de menos 7,92% com o IBRX. E eu não quero tornar esse vídeo maçante, tá? Mas o que significa isso é que uma carteira com os dois vai ter muito menos risco e um bom potencial de retorno. Então eu não estou sendo tendencioso. Além disso, tá? O que eu mostro aqui no canal do Clube do Valor é exatamente o que a minha empresa, o Clube do Valor, faz com a carteira dos meus clientes. Pegando aqui a carteira de um cliente mais antigo, tem o mesmo peso de ações brasileiras e norte-americanas, pode ver que no curto prazo, uma meio que compensa a outra muitas vezes. Aqui no mês de março, a carteira de ações norte-americanas subiu 5,5%, a de ações brasileiras caiu. De janeiro a março, a mesma coisa aconteceu, né? Ações norte-americanas compensaram as brasileiras, mas no longo prazo, desde o início dessa carteira, que é de 2017, ambas subiram muito bem, e não à toa esse cara está tendo um bom retorno. Bom, você resolve esse erro, como eu mostrei, com uma diversificação melhor. Com uma diversificação melhor, você reduz o impacto de uma coisa chamada risco sistemático, que é o risco do sistema mal, de a gente ter uma crise generalizada e essa crise tem um impacto maior
nos seus investimentos, no seu patrimônio, na sua carteira. O que me leva ao segundo erro aqui desse investidor. Ele não apenas estava concentrado em ações brasileiras, como quando a gente olhou ali a ação por ação da carteira dele, a gente viu que tinha uma ação específica, aqui ó, Vamo 3, que ele tinha um peso muito maior. Essa ação aqui era 57% da carteira de ações brasileiras dele e 50% do portfólio total desse cara. Ou seja, além de estar concentrado em ações brasileiras, ele estava muito concentrado em uma única ação. E por mais que você goste de uma ação específica, por mais que você goste da Vamo 3 e que você pense, mas a Vamos aumentou seu lucro, ou ainda, poxa, mas o resultado da Vamos cresceu, ou ainda, poxa, mas a Vamos está indo super bem, o pior já passou. O fato é que não importa qual seja a ação. Um exemplo, a Petrobras, ela é a ação mais barata da bolsa, ou a segunda mais barata da bolsa, de acordo com a estratégia de ações baratas. E ela está desde 2022 lá no top 3 mais baratas da bolsa. Por mais barata que ela esteja, eu nunca colocaria 50% de toda a minha riqueza, de todo o meu patrimônio apenas em ações da Petrobras. Assim como a gente não fez isso com cliente algum nosso, porque existe o risco de uma ação barata despencar. Por mais que você tenha confiança no case, no mercado de ações existem muitas incertezas. Por mais que você tenha feito a leitura correta, essa leitura pode mudar da noite para o dia. O imprevisto às vezes chega e acontece. E o imprevisto impactar diretamente na tua carteira tem até um nome que se chama de risco não sistemático. Há pouco eu falei do risco sistemático, é o risco do sistema inteiro ir mal, mas também o risco não sistemático, que é o risco de uma empresa ou de um setor ruim. Um exemplo, o exemplo da Oi, né? As ações caíram aí 99,9% nos últimos 10 anos, enquanto a bolsa subiu bastante nesses 10 anos, e que quem tinha concentrado nessas ações perdeu praticamente tudo. Como você reduz esse risco? Simples, tendo de 10 a 20 ações em pesos iguais, você reduz bastante o risco não sistemático. Agora vamos ao terceiro erro, que para mim é o erro mais comum. É um erro sobre planejamento financeiro, que sim, tem tudo a ver com investimento, você já vai entender. Mas antes, tá? Para contexto, eu não falei nada desse investidor até aqui, vamos chamar ele de Franco, tá? Nome fictício. E agora sim eu vou trazer um contexto sobre a vida dele. Tá? O Franco, ele consegue poupar 10 mil reais por mês, e na conversa que ele teve aqui com o especialista do Clube do Valor, ele disse algo mais ou menos assim: olha, eu queria organizar direito a minha carteira para fazer um planejamento melhor para viver de renda. E a gente perguntou, legal, Franco, agora quais são teus maiores desafios, né? Por que você está conversando aqui conosco? E ele falou duas coisas. Primeiro, olha, meu desafio principal é ter tempo para parar e analisar as coisas. O Franco trabalha muito, tem filhos pequenos, ele sente que não tem tempo suficiente para se dedicar aos seus investimentos. E o segundo desafio que ele falou é, abre aspas, conhecimento, né? Não sou conhecedor sobre o mercado, conheço produtos, mas eu não sou especialista. Até por conta disso, da falta de tempo e de conhecimento, que ele cometeu esses erros, que eu vou ser muito franco com o Franco. Eu também cometi lá atrás, é super comum, né? Porque as pessoas erram, que eu tô aqui apontando o dedo, falando que elas estão erradas, a gente tá certo. O que a gente tem um pouco mais do que a maioria dos investidores é tempo de mercado, só isso. Tempo de mercado e tempo para desenvolver estratégias, né? O que a gente faz no dia inteiro é isso. Mas o ponto é, se você é como o Franco, se você já acumulou um bom patrimônio, trabalha bastante, se dedica à sua família, sente que não tem tempo para parar e analisar, ou mesmo que você encontre tempo, você sente que não tem confiança necessária para tomar boas decisões e já acumulou um bom patrimônio, né? Passou dos 500 mil, do primeiro milhão, segundo milhão, quinto milhão, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para uma sessão gratuita de análise e diagnóstico de carteira para você basicamente ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimento. Nessa sessão, você vai ter acesso a uma reunião de cerca de 1 hora com o especialista aqui do Clube do Valor, que vai te mostrar um relatório como esse que eu estou te apresentando e vai entender melhor como é que você está investindo, vai te mostrar o que dá para melhorar e vai te entregar um plano, uma sugestão de alteração na sua alocação de ativos, para que você consiga reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno dos seus investimentos no longo prazo. Se você quiser ter acesso a uma sessão como essa e já tem um bom patrimônio, é só apertar aqui nesse botão e preencher um rápido formulário. Nossa equipe aqui vai analisar as suas respostas e vai entrar em contato contigo, beleza? É esse botão aqui, ou ainda aqui no primeiro link da descrição, porque a gente tem algumas vagas abertas para essa sessão aqui nas próximas semanas, combinado? Dito isso, vamos lá ao terceiro erro, que é o erro de planejamento, que é justamente não começar tudo pelo planejamento financeiro. E para mim, investir, ele é um meio, né? Investir é um meio para você preservar e multiplicar o seu patrimônio e assim ter uma vida mais tranquila.
É para isso que serve o dinheiro, e investir é para você crescer o dinheiro que você está ganhando do seu trabalho. Ah, Ramiro, eu acredito que investir é para ficar rico rápido. Bom, você está no canal errado então, porque a gente não acredita nisso, mesmo trabalhando no mercado financeiro. A gente acredita que investimento é para preservar e multiplicar. Se você acredita nisso como a gente, você vai entender que decisões de investimento são decisões de vida. Então todo mundo tinha que começar pelo plano financeiro. A gente perguntou para o Franco, quais são os teus planos de vida? Onde é que você quer chegar? Em quanto tempo? E o que ele nos respondeu é que ele era um cara que tinha uma vida relativamente frugal e que gostaria de ter de renda passiva uma renda de 10 mil reais por mês. O resto ele gostaria de complementar com a ativa, e aí alguns imóveis alugados. E olha só que louco, tá? Esse cara quer uma renda de 10 mil reais por mês e já acumulou 1.900.000 reais. Essa informação aqui muda tudo sobre como ele deve investir o seu dinheiro. Quer ver por quê? Porque se esse cara aqui investe numa carteira com 70% renda fixa e 30% renda variável, uma carteira que teria rendido aí 6,5%, já descontado da inflação, já descontado de custo para contratar um bom profissional, de taxas, então ele praticamente já conseguiria gerar essa renda de 10 mil reais por mês hoje. Por quê? Porque se você deseja ter uma renda de 10 mil reais por mês e estima uma rentabilidade de 6,5% ao ano acima da inflação, você precisa de 1.900.000 para gerar essa renda. E por mais que você queira ser conservador, vamos supor aqui um retorno menor, de 4,5% acima da inflação. Você precisaria de 2.700.000. E começando hoje com 1.900.000, fazendo aí aportes de 2 mil reais por mês, que é o que esse cara consegue fazer, uma taxa de 4,5% ao ano, em 5, 6 anos ele consegue bater essa meta aqui e viver de renda. Então, olha só como é importante começar pelo planejamento financeiro. O cara estava mais perto de viver de renda do que achava, estava correndo muito mais risco do que achava. Caso um detalhe, tá? Se você quiser ter acesso a essa planilha aqui para calcular sua independência financeira, calcular a fase de acumulação, a fase de distribuição também, a gente está oferecendo ela de forma totalmente gratuita também, tá? O link para baixar vai estar aqui, ou o segundo link na descrição. Ela funciona melhor no computador, beleza? O celular fica meio bugadinho. Mas dito isso, olha só como é importante você começar pelo planejamento financeiro. Com certeza, se ele tivesse começado pelo planejamento financeiro, os outros 2 erros teriam sido evitados. Inclusive, antes da nossa conversa de análise diagnóstica de carteira, a gente te ajuda a pensar sobre teus objetivos, sobre teus desafios e te ajuda a começar a construir esse plano. Por isso, se você quiser conversar conosco, preencha esse formulário aqui. Se você quiser ver outros vídeos dessa série de análise de carteira, aperta nesse botão aqui que você vai ser levado direto aí para uma playlist com esse tema. Eu e o Valentim agradecemos a tua audiência, um grande abraço e até mais.